você não impõe limites e por isso ninguém te respeita. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de encarar, porque no fundo você não é uma pessoa fraca, você é alguém que aguenta muito, alguém que ajuda, que entende, que evita conflito, alguém que sempre tenta manter a paz. Mas existe um preço silencioso nisso, um preço que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. É aquele cansaço que não passa, aquela sensação de errar sempre sendo puxado para todos os lados, de resolver problemas que nem são seus, de dizer sim, quando por dentro tudo em você queria dizer não. E pior de tudo, é parecer que quanto mais você faz pelos outros, menos você é respeitado. As pessoas começam a ultrapassar limites que você nunca deixou claro. Começam a esperar mais, exigir mais, e aos poucos você deixa de ser alguém valorizado e passa a ser alguém disponível. Sempre disponível, sempre acessível, sempre sacrificando a si mesmo. E talvez você já tenha sentido isso, aquela mistura de frustração com culpa. Frustração por estar sendo tratado assim e culpa por não conseguir mudar. Mas aqui está um ponto que quase ninguém te diz. As pessoas não estão apenas te desrespeitando, elas estão reagindo ao que você permite. E isso não é uma crítica, é um ponto de virada. Porque se o comportamento delas for aprendido, ele também pode ser desaprendido. E é exatamente isso que você vai entender aqui. Sem fórmulas mágicas, sem virar uma pessoa fria, sem precisar entrar em conflito o tempo todo, mas aprendendo algo que muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Como impor limites sem perder quem você é. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que está carregando mais do que deveria, talvez seja o momento de começar a mudar. E se esse tipo de reflexão te ajuda, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente não fala de teoria, a gente fala sobre recuperar o controle da sua vida. E me diz uma coisa, em que momento da sua vida você percebeu que estava dizendo sim demais? Eu quero ler isso nos comentários. Capítulo 1. O problema que você não quer admitir. O problema é que você aprendeu a evitar o desconforto, mas não percebeu que, com isso, começou a aceitar o desrespeito. E isso não aconteceu de uma vez. Foi aos poucos, em pequenas situações do dia a dia, quando alguém pediu algo que você não queria fazer, e você disse tudo bem. Quando ultrapassaram seu tempo, sua energia, sua paciência, e você preferiu ficar em silêncio para não gerar conflito. No início, parecia maturidade, parecia equilíbrio, parecia que você estava sendo uma pessoa melhor. Mas na prática, você estava ensinando algo muito perigoso, que os seus limites são flexíveis, que o seu não pode ser ignorado, porque ele quase nunca vem. E as pessoas percebem isso, mesmo que você nunca tenha dito nada. Porque o comportamento humano funciona assim. As pessoas testam, observam e aprendem rapidamente até onde podem ir. E quando não encontram resistência, elas continuam avançando. Não porque são más, mas porque é assim que as relações funcionam. Agora, aqui está a parte difícil de encarar. Você não está sendo desrespeitado apenas porque os outros são abusivos. Você está sendo desrespeitado porque nunca deixou claro onde termina o seu limite. E eu sei, isso incomoda, porque dentro de você existe um conflito. Uma parte quer paz, quer evitar discussão, quer ser visto como alguém tranquilo, equilibrado, fácil de lidar, mas a outra parte está cansada de ceder,
cansada de se adaptar. Cansada de sentir que está sempre fazendo mais do que deveria e recebendo menos do que merece. E esse conflito começa a te desgastar por dentro. Você começa a acumular pequenas frustrações que viram irritação, que viram silêncio, que viram distância emocional. Mas mesmo assim, você continua dizendo sim, porque no fundo existe um medo que quase ninguém admite. O medo de desagradar, o medo de ser mal interpretado, o medo de perder pessoas. Então você escolhe o caminho mais confortável no curto prazo, mesmo que ele te destrua aos poucos no longo prazo. E é por isso que esse problema é tão perigoso, porque ele se disfarça de bondade, se disfarça de paciência, se disfarça de maturidade, mas na verdade é falta de limite. E falta de limite nunca gera respeito, gera acomodação, gera excesso, gera desgaste e com o tempo gera algo ainda pior: invisibilidade. Você deixa de ser alguém que é considerado e passa a ser alguém que é esperado. Esperado para resolver, esperado para ajudar, esperado para ceder. E quando você finalmente tenta mudar, as pessoas estranham. Algumas até se incomodam, porque você quebrou um padrão que você mesmo ajudou a construir. E aqui está o ponto de virada desse capítulo. O problema não é você ser uma pessoa boa. O problema é você ser bom, sem limites. Porque bondade sem limite não é virtude, é autoabandono. E enquanto você não enxergar isso com clareza, vai continuar vivendo exatamente esse ciclo. Dar demais, aceitar demais. E no final, sentir que nunca é suficiente. Mas a partir do momento em que você reconhece isso, você começa a recuperar algo que há muito tempo ficou para trás. Capítulo 2. Como as pessoas aprendem a te desrespeitar? As pessoas não começam te desrespeitando. Elas aprendem. E o mais difícil de aceitar é que, muitas vezes, foi você quem ensinou. Não de forma consciente, não porque você quis, mas através das suas ações, das suas omissões e, principalmente, do seu silêncio. Porque toda relação humana funciona como um tipo de acordo invisível. Um acordo que não é feito com palavras, mas com comportamento. Quando alguém te pede algo inconveniente e você aceita, o que essa pessoa aprende? Que pode pedir de novo. Quando alguém ultrapassa seu tempo e você não reage, o que essa pessoa entende? Que aquilo é permitido. Quando alguém fala com você de forma desrespeitosa e você finge que não foi nada, você não está evitando conflito, você está validando aquele comportamento. E isso se repete, de forma sutil, quase imperceptível. Até que, um dia, você percebe que as pessoas já não te tratam como antes. Elas não pedem mais, elas esperam, elas não agradecem, elas assumem, elas não respeitam, elas utilizam. E você fica se perguntando, como isso chegou nesse ponto? Mas a resposta, por mais desconfortável que seja, é simples, porque nunca houve um limite claro, e sem limite, não existe referência. Sem referência, as pessoas avançam. Agora, pense em situações reais. No trabalho, quando você aceita tarefas que não são suas, quando você fica além do horário, quando você resolve problemas que ninguém quis assumir. No começo, isso parece dedicação, mas, com o tempo, vira obrigação. E o reconhecimento desaparece. Na família, quando você sempre cede, sempre se adapta, sempre evita confronto, as pessoas começam a tomar decisões por você, a invadir seu espaço, a ignorar sua vontade, e tudo isso sem perceber. Nos relacionamentos, quando você engole o que te incomoda, quando evita conversas difíceis, quando aceita comportamentos que ferem você, o outro aprende que não precisa mudar, porque não existe consequência. E aqui está uma das verdades mais importantes que você precisa entender. As pessoas não respeitam o que você sente, elas respeitam o que você demonstra. Sentir que algo está errado não muda nada. Pensar que isso não deveria acontecer não muda nada. O que muda é o que você tolera, porque tolerância excessiva não é virtude.
é sinal verde. E quanto mais você tolera, mais você ensina os outros a irem além. Até que chega um ponto em que você já não reconhece mais a própria vida. Você olha ao redor e percebe que está cercado de pessoas que exigem, mas não consideram, que pedem, mas não respeitam. E isso dói, porque parece injusto, e é. Mas não porque o mundo é cruel, e sim porque você nunca mostrou onde termina o seu limite. E talvez agora venha um pensamento automático. Mas eu não quero ser grosso. Eu não quero afastar as pessoas. Eu não quero criar problemas. E é exatamente isso que mantém tudo como está. Você tenta proteger a relação, mas acaba se perdendo dentro dela. E aqui está o ponto de virada desse capítulo. As pessoas só continuam indo longe demais, porque você continua permitindo. E isso não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque a partir do momento em que você entende isso, você deixa de ser vítima do comportamento dos outros e começa a assumir o controle da forma como é tratado. E isso muda tudo. Porque o respeito não nasce do que você sente, nem do que você espera. Ele nasce do que você permite e principalmente do que você não aceita mais. Capítulo 3. O custo invisível de não impor limites. O problema de não impor limites não aparece de uma vez. Ele vai se acumulando, silenciosamente. No começo, é só um incômodo leve, uma sensação de que algo não está certo, mas que você ignora. Você pensa, deixa pra lá, não vale a pena discutir. Eu resolvo isso. Só que esse deixa pra lá começa a virar rotina, e aos poucos, você começa a pagar um preço que ninguém vê. O primeiro custo é o mais sutil, mas também o mais perigoso, o cansaço mental. Não é um cansaço físico. É mais profundo que isso. É a sensação de estar sempre sobrecarregado, mesmo quando você não fez tanta coisa assim. Porque não é sobre quantidade, é sobre peso emocional. Você começa a carregar situações mal resolvidas, conversas que nunca aconteceram, incômodos que você engoliu. E tudo isso fica dentro de você, o tempo todo. Sua mente não descansa. Ela revisita situações, imagina respostas que você não deu, cria diálogos que nunca existiram, e isso vai drenando sua energia, sem que ninguém perceba. O segundo custo é ainda mais doloroso, o ressentimento. Porque chega um momento em que você começa a se irritar, não necessariamente com grandes coisas, mas com pequenas atitudes. Um pedido a mais já incomoda, uma cobrança já pesa, uma expectativa já irrita, e você não entende o porquê. Afinal, você sempre foi uma pessoa tranquila, mas a verdade é que esse ressentimento não surgiu do nada. Ele é o acúmulo de tudo aquilo que você não disse, de tudo aquilo que você aceitou, sem querer aceitar. E o pior é que esse ressentimento começa a afetar suas relações. Você se afasta, fica mais frio, mais impaciente, mas não fala o motivo. E do outro lado, as pessoas continuam agindo da mesma forma, porque para elas está tudo normal. E isso aumenta ainda mais a sensação de injustiça. O terceiro custo é o mais silencioso de todos, a perda de identidade, porque aos poucos você começa a se moldar demais. Você se adapta ao que os outros querem, ao que os outros esperam, ao que evita conflito. E sem perceber, vai deixando de lado aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Você começa a viver em função de manter a paz e não de viver com verdade. E chega um momento em que surge uma pergunta incômoda. Quando foi que eu comecei a me deixar de lado? E essa pergunta pesa, porque no fundo, você sabe a resposta. Foi toda vez que você escolheu o conforto imediato, em vez do respeito próprio. Foi toda vez que você disse sim, querendo dizer não. E isso vai criando uma desconexão interna, uma sensação de que você não está mais sendo você. E talvez esse seja o custo mais alto de todos. Você continua presente,
mas não inteiro. Você participa, mas não se expressa. Você ajuda, mas se esgota. Você se adapta, mas se perde. E tudo isso em nome de uma falsa harmonia. Porque essa paz que você tenta manter não é real. Ela só existe porque você está se anulando. E nenhuma relação saudável pode existir quando uma das partes precisa desaparecer para manter o equilíbrio. E aqui está o ponto de virada desse capítulo. O problema nunca foi você ser alguém que ajuda. O problema é você ajudar, mesmo quando isso te machuca. Porque quando você ignora a si mesmo repetidamente, o mundo aprende a fazer o mesmo. E aos poucos, você deixa de ser prioridade até na sua própria vida. Mas existe uma saída, e ela começa com algo simples, mas profundamente desconfortável. Parar de se abandonar para agradar os outros. Capítulo 4. O momento de virada. Estoicismo na prática. Em algum momento, você precisa parar. Parar de justificar. Parar de se adaptar. Parar de acreditar que o problema está sempre nos outros. Porque não está. O problema está no quanto você se afastou de si mesmo, para manter uma paz que nunca foi real. E esse é o momento de virada. O momento em que você deixa de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Os estoicos entendiam algo que pouca gente entende hoje. O respeito que você recebe começa no respeito que você pratica consigo mesmo. Epicteto dizia que você deve ser muito mais rigoroso com aquilo que aceita do que com aquilo que deseja. E isso muda tudo, porque até agora você tentou controlar o comportamento dos outros, tentou ser mais compreensivo, mais paciente, mais flexível, na esperança de que, em algum momento, as pessoas iriam perceber e retribuir. Mas isso raramente acontece, porque o mundo não responde ao que você espera, ele responde ao que você tolera. E aqui está a mudança de chave. Você não precisa ensinar ninguém a te respeitar, com palavras. Você ensina com postura, com decisões, com limites claros. Marco Aurélio refletia constantemente sobre algo simples, mas poderoso. Se alguém age de forma errada, isso diz mais sobre ele do que sobre você. Mas permitir isso diz muito sobre você. E essa frase pode ser desconfortável, porque ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de responsabilidade. Mas é exatamente isso que te devolve o controle, porque enquanto você acredita que o problema são apenas os outros, você continua preso. Agora, quando você entende que o problema também está no que você permite, você ganha poder. E não é um poder agressivo, não é sobre bater de frente com todo mundo, não é sobre se tornar alguém duro, frio, distante, é sobre algo muito mais silencioso e muito mais forte. Coerência interna. É quando o que você sente começa a se alinhar com o que você faz. Quando aquilo que te incomoda deixa de ser ignorado. Quando você começa a perceber que dizer não é rejeitar o outro, é respeitar a si mesmo. E sim, no começo isso é desconfortável, porque você vai quebrar padrões antigos, padrões que as pessoas ao seu redor já se acostumaram. Você vai sentir culpa, vai sentir dúvida, vai questionar se está exagerando. Mas isso faz parte, porque você está saindo de um lugar de autoabandono e entrando em um lugar de consciência. E consciência, no início, incomoda, mas depois liberta. Os estoicos não buscavam agradar. Eles buscavam viver de acordo com seus próprios princípios. E isso exige algo que você talvez tenha evitado por muito tempo. Firmeza. Não firmeza agressiva, mas firmeza tranquila, aquela que não precisa levantar a voz, mas também não recua, aquela que não precisa convencer ninguém, mas deixa claro até onde vai. E quando você começa a agir assim, algo interessante acontece. As pessoas percebem. Algumas vão respeitar imediatamente, outras vão testar, outras vão se incomodar. E isso é um sinal, porque quando você muda, quem se beneficiava da sua falta de limite, sente. E aqui está o ponto central desse capítulo.
O desconforto que você evita ao impor limites é exatamente o que está te mantendo preso. Mas quando você aceita esse desconforto, você recupera algo que ninguém pode te dar: autonomia emocional. Você deixa de depender da aprovação dos outros para começar a viver com base no que você considera certo. E isso muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Porque respeito nunca foi sobre agradar. Respeito é sobre não se abandonar. E a partir desse momento, você começa a reconstruir isso, de dentro para fora. Capítulo 5. Como impor limites sem culpa. Agora que você entendeu o problema e percebeu o preço que está pagando, chega a parte que realmente muda tudo. Como impor limites sem carregar culpa. Porque no fundo, não é a dificuldade de dizer não que te trava. É o que você sente depois. É aquela sensação incômoda de que você foi duro demais, de que poderia ter sido mais compreensivo, de que talvez esteja decepcionando alguém. E para evitar esse desconforto, você volta ao padrão antigo. Cede, explica demais, se justifica. E tudo recomeça. Por isso, antes de qualquer técnica, você precisa entender algo essencial. Culpa não significa que você está errado. Na maioria das vezes, culpa significa apenas que você está fazendo algo diferente do que sempre fez. Você está quebrando um padrão. E padrões, quando são quebrados, geram resistência interna. Então, o primeiro passo não é aprender a falar melhor. É aprender a suportar essa sensação, sem voltar atrás. Porque impor limites não é confortável. Nunca foi. Mas é necessário. Agora vamos tornar isso prático. Primeiro, pare de explicar demais. Você não precisa dar um discurso. Não precisa convencer. Não precisa justificar cada decisão. Quanto mais você explica, mais você abre espaço para questionamento. Um limite claro é simples. Hoje eu não posso. Isso não funciona para mim. Prefiro não fazer isso. Sem rodeios, sem excesso. No começo, isso pode parecer estranho, mas com o tempo, isso se torna natural. Segundo, aceite que algumas pessoas vão se incomodar, e isso é inevitável, principalmente aquelas que se beneficiavam da sua falta de limite. Elas podem dizer que você mudou, que você está diferente, que está mais frio, mas, na verdade, você só deixou de ser acessível o tempo todo. E isso revela algo importante. Quem só fica quando você cede, nunca esteve ali por você. Estava ali pela sua disponibilidade. Terceiro, não negocie consigo mesmo. Porque existe um momento crítico, aquele instante logo depois que você impõe um limite e começa a duvidar. Será que fui muito duro? Talvez eu devesse voltar atrás. Não custava nada ajudar. E é nesse momento que tudo pode desmoronar. Porque se você recua, você ensina algo muito claro, que seu limite não é firme. E as pessoas percebem isso rapidamente. Por isso, consistência é mais importante do que perfeição. Você não precisa fazer tudo certo, mas precisa sustentar o que decidiu. Quarto, comece pequeno, mas comece. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa confrontar todas as situações acumuladas. Comece com algo simples, algo que já te incomoda há tempo, mas que você sempre evitou. Um não que você nunca disse, uma posição que você nunca sustentou. E a partir disso, vá avançando. Porque impor limites é uma habilidade, e toda habilidade se desenvolve com prática. E por fim, o mais importante de todos, lembre-se do porquê. Você não está fazendo isso para afastar pessoas. Você está fazendo isso para não se afastar de si mesmo. E isso muda completamente a perspectiva. Porque quando você se escolhe, você não está sendo egoísta. Você está sendo responsável pela sua própria vida. E aqui está o ponto final desse capítulo. No começo, impor limites pode parecer que vai te fazer perder pessoas. Mas, na verdade, vai filtrar quem realmente merece permanecer. E mais importante do que isso, vai fazer você parar de se perder.
Porque, no fim das contas, respeito não é algo que você pede, é algo que você constrói, toda vez que decide não se abandonar novamente. Reflexão final. No final das contas, nunca foi sobre os outros. Foi sobre o quanto você estava disposto a se abandonar para manter relações que pareciam importantes. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Você não perdeu o respeito de repente. Você foi cedendo aos poucos, silenciosamente, quase sem perceber, até que um dia você se viu cansado, sobrecarregado e no fundo invisível. Mas agora você enxerga. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você entende o que está acontecendo, você não consegue mais fingir o que não vê. Você começa a perceber os pequenos momentos, as pequenas concessões, os pequenos sims que te afastam de você mesmo. E aos poucos, você começa a fazer diferente. Não perfeito, mas consciente. Você começa a escolher quando ajudar, quando se posicionar, quando dizer não. E isso transforma completamente a forma como você se sente. Mais leve, mais inteiro, mais em paz. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se abandonar. E quando isso acontece, o respeito começa a aparecer naturalmente, sem esforço, sem imposição, sem precisar provar nada. Porque agora existe algo que antes não existia: limite. E limite não afasta as pessoas certas. Ele só afasta quem se beneficiava da sua falta dele. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, talvez seja um sinal de que já passou da hora de mudar essa forma de viver. Se quiser continuar esse processo, você pode se inscrever no canal. Aqui a gente não fala sobre perfeição, fala sobre consciência. E me diz uma coisa, qual é o limite que você sabe que precisa impor, mas ainda está evitando? Escreva aqui nos comentários. Às vezes, só de colocar isso em palavras, você já começa a mudar.